Porque tanto a mulher tem que estar disponível, quanto o homem. E você sabe ele que tem que entender. Mas, Pavinato, ele tem que entender isso. Tem, claro que tem. Não existe isso. A mulher não tem uma posição inferior ao homem. Não. Perante a lei. Aos olhos da lei. Ou tem? Não. Hoje, não tem. E você sabe que essa ideia do débito conjugal, obrigação marital ou obrigação sexual, ela tem espaço como... hoje eu vou lhe usar só do homem para a mulher por conta de uma construção recente. Porque a construção medieval, ela valia para os dois lados. Então, o pensamento medieval, Carla, era mais moderno do que o pensamento desse procurador. Que vale o seguinte, o casamento ele sempre teve mais a ver na história com o sexo do que com o amor. Porque vale lembrar que a paternidade, ela só passou a ser uma coisa verificável depois do exame de DNA, nos anos 80. Sim, antes você tinha certeza que o filho era da mãe. Antes mas o não filho tinha era do só da mãe. Pai. Só a mãe podia dizer com certeza sobre a paternidade. Então, para que o filho fosse legítimo do pai, o instituto do matrimônio ele era essencial. Porque os filhos tidos na constância do matrimônio eram do marido. Os tidos fora não eram do marido. É por isso que se falou até recentemente. No Brasil, até 1988, a gente tinha a figura do filho bastardo. Você era um filho tido fora da relação, da sociedade conjugal, do instituto do matrimônio, do casamento, você não era um filho legítimo. A gente tinha essa questão. Veja, isso durou na história 2000 anos. Sim, mas quando você fala da questão medieval, essas posições medievais, eles tornam o corpo como um dote, né? O corpo, ele era um dote que o homem naquela época recebia. Mas a gente está falando da época medieval. Nós estamos em 2022. Não, mas é o que eu estou te falando. A ideia do casamento, ela tem a mesma ideia da antiguidade por quase 2000 anos. 1988, ontem. A questão do corpo da mulher ser do homem e o corpo do homem ser da mulher, isso remonta também a 2000 anos. Quando a gente tem lá na primeira carta aos Coríntios, do Paulo Apóstolo, né, que era Paulo de Tarso, ele escreve que o corpo da mulher, ele passa a ser de uso do marido. Mas ele também fala que o corpo do marido passa a ser de uso da mulher, né? De propriedade da mulher, vamos dizer assim. Não, ele até usa essa frase, né? Mas ele, muito espertamente, ele retira um pedaço da frase. Olha o que o Pavinato... procurador, não o Paulo, não a carta, o procurador. Não, eu só vou ler aqui o pedaço que ele coloca para o Pavinato continuar aqui a explicação. Olha o que ele fala. O marido pague à sua mulher o que lhe deve. E da mesma maneira a mulher ao marido. Escreveu citando o livro de Coríntios. Exatamente, é a primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, não é? Ele fala o que se deve, ele é muito enxuto, né, na tradução de Paulo de Tarso. Porque quando você lê a carta no original, em grego koiné, você pergunta, você lê o original? Sim, eu li o original. Ele fala do corpo. Então é o corpo da mulher que é dado ao homem, ao gozo do homem, do esposo, do marido, e o corpo do marido que é dado ao gozo da mulher, da esposa. Então é uma via de mão dupla, tanto que São Paulo Apóstolo, ele não tem texto misógino no conjunto de cartas dele. Eu acredito, se não me falha a memória, eu posso estar errado quanto à carta, mas é uma passagem só, que eu acho que é a carta a Timóteo, que não é uma carta de Paulo de Tarso. Quando a gente faz os estudos arqueológicos de textos, a gente faz comparações de estilos de escrita, a gente vê que o único texto misógino do conjunto de cartas de São Paulo Apóstolo são cartas pseudo-paulinas, ou seja, são cartas que não foram escritas por ele, foram escritas depois, foram inseridas depois. Então, a ideia do casamento e a ideia do gozo do corpo da esposa e do gozo do corpo do esposo é uma ideia cristã, paulina, mas ela é uma via de mão dupla. Tanto que, na Idade Média, nós temos três coisas curiosas. Primeiro, nós temos a formalização do casamento pela Igreja Católica.
E com a formalização, esse texto de Paulo ele ganha muita força. Essa questão da entrega sexual. Tanto que, a partir desse momento, uma das únicas causas de anulação do casamento é a não consumação. É a falta de sexo também. Mas a falta de sexo, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Não é o que esse retardado, desculpe a expressão, não tem nada a ver com questão clínica, mas eu volto a falar de um retardado moral. Ele é um retardado moral. E, clinicamente, ele é um estúpido, ele é um perfeito estúpido. Ele não se atenta a essa questão.